Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Snoopycast. Eu me chamo Valéria, sou mãe muito orgulhosa do Snoopy e hoje vamos falar sobre o futuro da fisiatria pet. Olá, Dani. Olá. Mais uma vez aqui e hoje vamos falar de um assunto muito importante. Eu gostaria de te agradecer por estar conosco. Obrigada mais uma vez pelo convite. Nós temos aqui, vamos falar de um assunto que é o futuro da fisiatria pet. É um assunto ainda pouco conhecido. Nós vamos levar aqui, através desses... Hoje é o 6º episódio. Vamos levar aqui bastante conhecimento ao público. E eu sei que você dá aula em pós. E eu gostaria de que você falasse o seguinte: o que exatamente tem que ser passado de novo para que nós tenhamos aqui bons profissionais na sua área? Olha, Valéria, quando eu me formei, a gente nem imaginava falar em reabilitação, né, em fisioterapia veterinária. Então, a primeira recomendação que eu faço é que as faculdades, pelo menos, apresentem essa especialidade para o veterinário e para o futuro veterinário, mas de uma forma cuidadosa e com bastante seriedade. E necessária. Necessária, porque o que muitas vezes a gente via, né? Os primeiros cursos que eu fiz de reabilitação, que foram cursos muito curtinhos, as pessoas passavam de uma forma muito simplista, né? É só fazer um exercício, é só fazer um senta e levanta, é só colocar dentro da esteira. E não é isso. Eu tive a sorte de ir para a pós-graduação mais velha, né? Então, a gente mais velha, a gente consegue ter um pouco mais de discernimento e um pouco mais de senso crítico. O meu primeiro ponto é esse: as faculdades apresentarem a especialidade da forma séria como ela é. Porque dentre esses 14 anos trabalhando só com a parte de reabilitação, eu nunca parei de estudar. Então, eu fiz curso de neurologia, fiz curso de ortopedia, fiz 2 pós-graduações, uma inclusive em seres humanos, que foi a fisiologia do exercício, pensando nos pacientes com comorbidades. Então, hoje em dia, a gente tem o paciente com hiperadreno, paciente diabético, paciente oncológico. E a reabilitação, ela tem que ser personalizada para esses pacientes, porque cada uma dessas doenças vai promover mudanças orgânicas neles que muitas vezes pode pôr a evolução ortopédica em xeque. Então, por exemplo, se a gente for comparar um paciente rígido, um paciente sem problema, com um paciente com hiperadrenocorticismo, por exemplo, que é probleminha da adrenal, problema hormonal, os dois romperam o joelhinho, mas o paciente com alteração hormonal, ele vai ter uma recuperação muito mais difícil do que o paciente rígido. Isso está dentro da doença dele. Então, não importa o quão bom seja o fisioterapeuta, se ele não entender as particularidades dessas doenças, ligando o protocolo fisioterápico, fazendo um tratamento personalizado, aquele paciente não vai evoluir positivamente, né? Então, a recomendação que eu faço para quem quer ingressar nessa área é que tem que estudar. Tem que ser um bom clínico, fazer bastante curso e respeitar principalmente a particularidade de cada paciente. E de cada raça, por exemplo. De cada raça. Estávamos falando no outro episódio a questão do cachorrinho que pula do sofá se ele tem a perninha mais curta e do cachorro maior. Exatamente. Então, existe uma particularidade de cada raça que precisa ser observada, não é? Com toda certeza. Há uns anos atrás, para a displasia coxofemoral, tinha uma técnica que era a ressecção da cabeça do fêmur. E queriam fazia-se, na verdade, em todas as raças. Bulldog, Pug, são raças que a gente contraindicava já naquela época. Hoje, a gente inclusive contraindica a ressecção da cabeça do fêmur para a displasia coxofemoral em qualquer situação. A gente tentaria primeiro o tratamento conservador com fisioterapia, acupuntura, e se não der certo,
aí pensar numa cirurgia mais cruenta, né? Mas a particularidade racial, ela é extremamente importante. Tem algumas alterações que o PUG tem, ou algumas limitações em termos de protocolo fisioterápico, que o Pitbull não vai ter. Sim. O tempo de recuperação, às vezes, do PUG, ele é menor do que o do Pitbull. Até por uma questão mesmo de conformação muscular, né? Então, há uns anos atrás, a gente tem um livro publicado, eu e a doutora Fernanda Vituri, que a gente exemplifica até as conformações. Então, o paciente, o mesomórfico, que é o mais atlético, o paciente endomórfico, que ganha peso mais rápido, e o ectomórfico, que é o paciente mais esguio. Só pela conformação muscular já tem diferença na recuperação fisioterápica. Então eu vejo que o ideal seria as universidades deixar pelo menos um semestre exclusivamente para uma área tão importante como essa, que é a área da fisioterapia, você não acha? E eu diria até que um semestre seria só para apresentar o que a gente pode fazer, quais são as áreas nas quais a gente pode trabalhar, porque para você ser um bom fisioterapeuta veterinário é muito mais que muito estudo. É muito estudo. Então... E é uma especificidade da própria veterinária. Sim. E como é uma área relativamente nova, se a gente for considerar que ela como especialidade, ela tem aí aproximadamente 20 anos, muitos conceitos mudaram, né? Há 14 anos, quando eu fiz o meu primeiro curso para hoje, muita coisa já mudou. Então a gente precisa, quando eu fiz o primeiro curso, a gente não falava em biomecânica, a gente não falava em análise cinemática, a gente não falava em especificidade muscular, a gente não falava nem em doenças, a gente usava o mesmo protocolo para exatamente todos os pacientes, porque estava engatinhando. Hoje, a gente não só está estudando todas essas especialidades, como hoje a gente sabe, por exemplo, que o músculo quadríceps do PUG, ele responde de uma forma diferente do que o músculo quadríceps de um bulldog francês, por exemplo. E isso é importante na hora da gente executar o exercício. Pois é, se não tiver esse conhecimento, você vai fazer a mesma manobra, digamos assim, não é? Exatamente. E muitas vezes a gente acaba culpando o tutor, quando na verdade essa parte é nossa responsabilidade, de entender a anatomia e a cinemática, entender a particularidade racial e saber que aquele tal exercício vai afetar tal e tal segmento muscular do paciente. Muito bacana. E em termos de equipamentos, você falou aqui em outros episódios que a Inglaterra estaria muito mais avançada. Você pode me falar se tem equipamentos aí lá fora que ainda não chegaram no Brasil, você tem esse conhecimento, que precisa chegar aqui para um trabalho melhor? Tem. Assim, em termos de tratamento, a gente está equiparado, né, com essas grandes potências, Estados Unidos e Inglaterra. Agora, o que a gente vê de diferencial é a questão de diagnóstico. Então, lá fora, por exemplo, a gente já tem as plataformas de força, que são plataformas que elas calculam em qual membro o paciente está descarregando mais peso ou menos peso, que isso é indicativo de dor, por exemplo. Qual seriam essas plataformas? Na verdade, ela é uma plataforma mesmo, é um tapete, e aí você passa com o cachorro caminhando. E de acordo com o quanto de peso o paciente está descarregando ali, ele faz marcações e manda essas informações para um computador. Olha aí. E aí essas informações, através de gráfico, vai me mostrar, olha, o Snoopy, ele tem uma menor descarga de peso no torácico esquerdo. Já temos uma plataforma de força na USP, mas infelizmente ela não é aberta, não é assim para todo mundo, né? O que facilitaria muito para nós fisioterapeutas, né? Facilitar o tratamento, não é? Para conseguir fechar um melhor diagnóstico, né? Qual é o impacto que você vê
isso a longo prazo, em termos de tratamento, em termos de tecnologia para os pets no futuro? Qual é o impacto hoje? Você vê, acho que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, nós estaremos mais avançados, porque você está ali nas universidades, você dá aula. Como você vê isso a curto e longo prazo? Olha, em termos mundial, né, a gente vê um interesse muito grande nas universidades lá fora. Então, tem essas plataformas de força, praticamente todas as universidades têm. Tem uma universidade na Alemanha que ela tem um aparelho que é um fluoroscópio, que é essa plataforma de força junto com um raio-x dinâmico. Então, você consegue ver o osso do paciente fazendo movimento, né? Então, lá fora a gente está um pouco mais avançado do que aqui no Brasil. Infelizmente, aqui eu não vejo boas perspectivas, porque a gente ainda tem alguns problemas, eu não vou dizer mais importantes, mas mais urgentes, como animais ainda morrendo de cinomose. A gente está com uma epidemia grande de leishmaniose aqui no estado de São Paulo. Eu estava comentando com o Xandão fora do ar sobre a esporotricose em gatos, por exemplo. Então, aqui a gente ainda precisa resolver muitas questões de base. Saúde, né? De saúde única, porque todas essas doenças, elas são zoonóticas, né? E, infelizmente, a gente acabou de sair de uma pandemia que é uma zoonose. Uhum. Então, aqui a gente tem alguns problemas mais urgentes que as universidades precisam se debruçar antes deles gastarem dinheiro com análise cinemática, por exemplo. Então, infelizmente, eu queria ser mais otimista, mas infelizmente eu não vejo uma grande evolução pelos próximos 10 prazo. Não vejo nesse sentido. A gente tem problemas mais urgentes. Esses problemas de saúde única, as grandes universidades lá fora elas não têm, né? As zoonoses são controladas, o cuidado básico com os animais, a gente não precisa ficar brigando para que sejam vacinados, isso já é da cultura. Aqui, infelizmente, a gente ainda perde cachorro com parvovirose, por exemplo. Nem todas as vacinas são fornecidas pela rede, né? Exatamente. Infelizmente, a gente só tem a antirrábica, que, por sinal, andou aí pipocando alguns casos de raiva animal, coisa que em São Paulo não tinha desde a década de 90. Então, a gente precisa sanar essas coisas primeiro, antes de pensar em melhorar a tecnologia da fisioterapia. Mas, para isso, a gente está tentando, né? Foi o que eu falei. Estive recentemente lá em Cambridge com essa minha colega, com a doutora Fernanda Vituri. Então, nós conseguimos trazer algumas coisas novas de lá, mas é passinho de formiguinha. Estamos ainda engatinhando mesmo, né? Engatinhando, infelizmente. E se o Snoopy fosse o seu paciente? O Snoopy, o que você indicaria de tratamento para ele? E de acordo com a raça, o tamanho, você já avaliou aí que ele tem um tamanho bacana. Uhum. O que você me falaria para a raça Pug, por exemplo? Olha, o que eu recomendaria para ele é caminhada assistida com guia, bastante estímulo, então levar em parque, com bastante obstáculo, para ele poder trabalhar essa parte de equilíbrio, de propriocepção, porque é uma raça que eles têm muito problema por conta de algumas hemivértebras que eles podem apresentar na coluna. O Pug, ele acaba tendo muito, a médio e longo prazo, acaba tendo muito problema de propriocepção, que é um problema neurológico, né? De desequilíbrio, de não conseguir firmar a patinha. Então, caminhada assistida, caminhadas com obstáculo, para ele ter essa dimensão, ter essa noção de espaço, da onde ele pode pisar, onde ele não pode pisar, farejar bastante, porque estimula o encéfalo e evitaria as doenças cognitivas,
bastante trabalho isométrico. Então, por exemplo, deixá-lo em estação com as patinhas da frente num degrau e no degrau de baixo as patinhas de trás para fazer esse deslocamento e ele trabalhar a contração muscular. Então, basicamente seria isso, né? Claro, tomando sempre cuidado com a parte respiratória. O Pug, assim como o Spitz alemão, eles têm alguns probleminhas com colapso de traqueia. Então, prestar bem atenção na parte respiratória, se ele não fica ofegante, roncando muito, respirando, e se a linguinha também não fica arroxeada. Mas, para ele, o céu é infinito, dá para trabalhar bastante coisa com esse rapazinho. Nossos seguidores querem te contratar. Como te encontrar? Passe agora aí os seus canais. Tá joia. Telefones. Bom, meu Instagram é Daniela_Loureiro_Henrique, mas tem o da clínica também, que é o @pata e patela. A gente tem uma clínica aqui no Tatuapé, para quem precisar, e o meu contato é 11 99781 1886. A gente vai ter um prazer de atender vocês aí, só chamar. Bom, vocês viram aqui que por todos esses 6 episódios, a moça sabe demais. Gostaria muito de te agradecer e obrigada mesmo. Eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite. Foi minha primeira experiência, então desculpa o nervosismo e espero poder voltar. Sempre que você precisar, estou à disposição. A gente agradece e Obrigada. O público também vai gostar. Muito obrigada. E este foi mais um episódio sensacional do Snoopcast. Falamos sobre o futuro da fisiatria pet. Você gostou? Então curta esse vídeo, siga o canal e compartilhe esse vídeo com outros tutores. E até a próxima!